Um gancho naquilo que o pastor falou, sobre o ser humano ter uma oportunidade de recomeçar, o ser humano ter uma nova oportunidade no momento em que ele se volta para Deus, no momento em que ele resolve olhar para Deus. Só que eu estava sentado ali pensando na situação do Pablo e de tantas outras pessoas que necessitam olhar para a face de Deus, ter uma nova esperança em Deus, e eu fiquei me perguntando que o grande problema é justamente esse. É o ser humano querer olhar para Deus, é o ser humano querer levantar os seus olhos para Deus, é o ser humano admitir que ele necessita de um Redentor e de um Salvador. Quando eu estava pensando nisso, me veio à mente o que Deus fez com Adão. Quando Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele cai no estado pecaminoso, ele cai do estado original que Deus o criou, ele abre uma possibilidade de doenças entrarem na sua vida, de experimentar a maldade, de experimentar a dor, de experimentar a morte, de experimentar o sofrimento, de experimentar uma vida completamente longe e distante de Deus. Mas Deus, ele faz uma série de citações ali que é importante a gente prestar atenção para a gente ver que o homem ele tem a intenção de rejeitar a Deus desde o início. Por exemplo, Deus, quando o homem percebe que está nu e ele faz folhas de figueira para se vestir, Deus, ele vai lá, sacrifica um animal com a intenção de mostrar para o homem que a sua nudez só pode ser coberta se houver o derramamento de sangue, e através do sacrifício desse animal, o couro retirado desse animal, Deus faz vestimentas para cobrir a nudez de Adão e de Eva. A partir dali, Deus já deixa uma mensagem: um sangue precisa ser derramado para que a sua vergonha seja coberta. Só que Deus ele ainda diz outras coisas. Ele diz, por exemplo, que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a semente da serpente. Mas Deus, além disso, ele ainda precisa fazer uma outra coisa. Ele precisa expulsar Adão e Eva do jardim, precisa colocar um querubim na porta do jardim para guardar a entrada da árvore da vida, para que Adão não vá até lá e coma da árvore da vida e fique preso numa existência eterna. Por quê? Porque Deus já olhava para o coração de Adão, Deus já olhava para as intenções de Adão, e Deus já sabia: ele vai rejeitar a promessa que eu fiz, ele vai rejeitar a promessa do Evangelho, e ele vai querer resolver o problema dele por conta própria. É isso que o homem faz e tenta fazer desde o início. Ele quer resolver os seus problemas por conta própria. Mas Deus enviou o seu Filho amado para se vestir dessa carne, para ter um ministério aqui na terra, para se entregar em sacrifício no nosso lugar, com a intenção de ser o meu Salvador e o seu Salvador. E quando eu paro para observar o que Mateus relata no capítulo 27, dos versos 39 ao 44, eu percebo a natureza adâmica muito aflorada. Eu percebo a natureza adâmica de rejeitar a obra de Deus, de zombar da obra de Deus, de blasfemar da obra de Deus, de dizer impropérios da obra de Deus, da salvação, de rejeitar a obra salvífica do Senhor Jesus. Nesses versos que a gente vai ler aqui, eu percebo que a natureza adâmica começa a falar mais alto. Eu percebo que o homem começa a rejeitar a Deus. Eu percebo que o homem começa a zombar de Deus desde o momento em que Jesus foi entregue em sacrifício no lugar dele. Os versos de 39 a 44 nos diz assim, de Mateus capítulo 27. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis os santuários e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus.
E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Abaixa sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Querido e amado Deus, louvamos o Teu nome na beleza da Tua santidade e na força do Teu poder. Aqui está a Tua palavra inspirada e preservada até os dias de hoje. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor descortine os nossos olhos, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor ilumine-nos, Senhor, através da Tua palavra, Pai, e venha fazer o nosso coração entender que nós necessitamos desse sangue derramado, que nós necessitamos do sacrifício do Calvário, que nós necessitamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que sejamos religados novamente ao Senhor. Senhor, não nos traga o entendimento, mas muito pelo contrário, nos usa, Senhor, para que nós possamos, Pai, de maneira clara, Pai, embora num tempo conciso, entender verdadeiramente que sem o Senhor Jesus nós não temos esperança. Essa é a oração que eu te faço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. O texto que a gente acabou de ler é o texto em que Jesus já está pendurado na cruz. Uma série de coisas já aconteceu desde o momento em que Judas traz Jesus até o momento em que Jesus é pendurado no madeiro. Uma série de coisas já aconteceu desde julgamentos cheios de zombaria, desde passeatas carregando madeiro cheios de maltratos, desde uma série de coisas vieram acontecendo até essa situação acontecer de Jesus estar pendurado no madeiro. Mas algumas perguntas elas se fazem pertinentes olhando para esse texto, para que a gente possa entender aquilo que eu falei no início, de que o homem ele rejeita a obra da cruz, ele rejeita a obra da salvação para tentar resolver os seus próprios problemas. E aí eu vejo uma coisa acontecer aqui, que é Satanás tentando ganhar o jogo aos 45 do segundo tempo. Satanás tentando fazer Jesus fazer aquele gol contra que vai fazer ele perder a vitória que já foi conquistada até aqui. E uma vez eu estava vendo um filme e o rapaz, ele era uma espécie de agente secreto, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele tinha um percurso de 10 metros para percorrer, que envolvia ataques de cachorro, ataques de seguranças, ataques de alarmes que poderiam tocar a qualquer momento. E ele chegou para a pessoa que estava junto com ele, o auxiliando, e disse o seguinte: eu só preciso passar 5 metros. Aí o auxiliar dele disse assim: não, você não precisa passar 5 metros, você precisa passar os 10. Ele falou assim: não, eu preciso passar 5, porque se eu passar 5 e eu voltar, eu percorri 10, então para mim é mais vantagem continuar, então eu só preciso passar 5. O que o diabo está tentando fazer aqui é chegar aos 45 do segundo tempo e tentar tirar a vitória de Jesus, que já está quase consumada. E agora eu fico imaginando Jesus pendurado no madeiro, Jesus com seu sangue derramado, Jesus com aquela situação daquele sol escaldante, talvez moscas estivessem pousando na sua ferida, aquela coroa de espinhos apertando a sua cabeça, o sangue misturado com suor descendo pelo seu rosto, a sua pele esticada, a sua pele rasgada, os cravos atravessando os seus pés, os cravos atravessando as suas mãos, e o diabo tentando fazer ele descer da cruz para ganhar a vitória aos 45 do segundo tempo. Para quê? Para que se Jesus descesse da cruz, se Jesus desse ouvidos àquilo que estavam atirando contra ele, se Jesus desse ouvido para aquilo que a multidão estava dizendo, você e eu não teríamos nenhuma esperança. Você e eu nasceríamos num mundo completamente infernal, muito pior do que estaria hoje, do que a situação já não é boa, mas o mundo estaria muito pior do que é hoje, nós morreríamos e iríamos direto para o inferno. Nenhuma porta se abriria, nenhuma esperança nós teríamos, nenhuma luz no fim do túnel se acenderia, nenhuma corda seria lançada para que nós alcançássemos e subíssemos esse poço de perdição que nós vivemos fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O diabo tinha desde o início a intenção de retirar Jesus da cruz. E o que ele faz para que o intento dele, para que a intenção dele aconteça? Ele utiliza as pessoas que estão circulando aquela situação. Em primeiro lugar, eu queria
a primeira pergunta que eu queria fazer, eu quero que você continue com seu texto aberto, que a gente vai explorar o texto. Quem é que estava blasfemando? E aí, essa pergunta ela é importante para saber se você e eu estamos no papel daqueles que estavam blasfemando naquele dia. Porque se eu não entender quem é que estava blasfemando naquele dia, eu não consigo me colocar no papel de quem estaria blasfemando ou não. E aí eu consigo perceber primeiro que quem estava blasfemando eram os populares, eram as pessoas que estavam passando. E a situação era o seguinte: a gente tem a ideia de que Jesus ele foi pendurado num monte muito alto, a gente tem aquela ideia das pinturas católicas, a gente tem a ideia dos filmes que a gente assiste na televisão, das séries evangélicas que a gente vê, ou das novelas que a gente assiste na Record, de que Jesus ele foi pendurado num monte alto, só tinha as 3 cruzes e pouca gente ali. Mas a verdade é que Roma, ela tinha a intenção de crucificar os seus condenados em via pública, porque em via pública muitas pessoas passariam e aqueles condenados serviriam de exemplo para que aquelas pessoas que estivessem assistindo não cometessem os mesmos erros daqueles condenados. Então tinha muita gente passando ali onde Jesus estava. E a primeira lição que eu tiro quando eu olho para o texto é que nem sempre a opinião pública me revela a verdade. Porque quando eu olho para o texto, eu percebo que a opinião pública, ela estava completamente ao contrário daquilo que Jesus pregou do que iria acontecer. Ela estava completamente ao contrário do que a vontade de Deus queria que fosse revelada para aqueles homens. Deus gostaria que aqueles homens parassem diante da cruz e dissessem assim: ali está o meu sacrifício. Hoje é dia de Páscoa, eu não preciso mais oferecer aquele sacrifício que eu vim aqui oferecer. Não, muito pelo contrário, o meu sacrifício ele já está oferecido. E assim como Moisés foi instrumento para libertar o povo do Egito, aqui Jesus está sendo um instrumento para me libertar do pecado e do mal. Mas o povo olhava para aquela situação e zombava. Mas Diego, você disse que eu tenho que observar o texto para ver se eu me encaixo nessa situação. E o texto diz que essas pessoas zombavam. Mas eu não abro a minha boca para zombar de Jesus. Eu não abro a minha boca para zombar de Deus. Eu não abro a minha boca para blasfemar contra o Espírito Santo. Eu não abro a minha boca para falar mal de pastor, para falar mal de igreja, para falar um monte de uma série de blasfêmias que eu vejo às vezes muitas pessoas fazer. Mas quando eu olho para o texto, eu percebo que as pessoas não blasfemavam não somente com a sua boca, mas elas blasfemavam com o seu comportamento. Quando eu olho para o texto, eu vejo uma citação de um salmo, que inclusive o autor Mateus utiliza as mesmas palavras que o salmista utilizou no salmo de número 22. Meneavam a cabeça. O que é menear a cabeça? Balançar a cabeça. E muito provavelmente esse balançar a cabeça era um balançar de desaprovação. Olha isso. Olha que vergonha. E aí eu fiquei imaginando como que é triste você receber a desaprovação através de um comportamento, e às vezes ela é pior do que com palavras. Você já fez alguma coisa errada e alguém te desaprovou com palavra e você teve a oportunidade de se defender? Eu acho que todo mundo já passou por isso, principalmente enquanto a gente é criança. Uma professora, um professor, uma liderança, uma mãe, um pai, ela vem, te repreende, o que você faz? A primeira coisa é se justificar. Mas quando alguém te desaprova com a cabeça, você não tem o que falar. E Jesus estava sendo desaprovado com o comportamento que as pessoas que estavam passando por ali. E é por isso que eu quero que você preste atenção no seu comportamento, para você entender e saber se a sua conduta tem sido uma conduta de desaprovação a Jesus. Não adianta você só falar com a sua boca que você ama Jesus, não adianta você só proferir palavras de adoração a Jesus, não adianta você cantar louvores a Jesus como você
teve a oportunidade de fazer aqui, não adianta você só ler os textos bíblicos com a sua boca, se o seu coração não estiver entregue a Jesus e através do seu comportamento Jesus estiver sendo adorado. Quando eu olho para o texto, eu percebo que essas pessoas estavam desaprovando Jesus com palavras, mas também com comportamento. Mas Jesus ele estava sendo blasfemado não só pelos passantes, não só pela população, não só pelo povo, mas Jesus estava sendo blasfemado pelos religiosos. Observa comigo que a classe religiosa, no verso 41, me diz assim: de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam. E isso me tira uma segunda lição, de que a religião não tem poder nenhum para salvar a mim e salvar você. É por isso que eu não prego religião. Pastor Marcos César não prega religião. A Igreja Batista Memorial de Itaúna não prega religião. Eu não estou interessado que você venha para cá como religioso. Não estou interessado que você venha para cá, traga a sua Bíblia, assista ao culto, ouça a mensagem, cante os louvores, volte para sua casa para se portar como ateu praticante. Eu não estou interessado que você, no final dos dias, quando você estiver diante do Senhor, diante do seu julgamento, você tem uma série de obras para mostrar para Ele. Olha, Deus, eu fui no culto todos os domingos. Olha, Deus, eu carregava uma Bíblia. Olha, Deus, eu prestava atenção nas mensagens. Não, muito pelo contrário. Eu estou interessado que você entregue o seu coração para Jesus, porque a religião não tem poder para te justificar diante de Deus. Mas quando eu olho para o texto, eu percebo que não só os populares desaprovavam a Jesus, não só a classe religiosa desaprovava Jesus, blasfemava contra Jesus, mas também os que foram crucificados com Ele. Olha comigo o verso 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificado com Ele. Isso me mostra uma outra verdade, que o sofrimento, embora seja uma ferramenta de aperfeiçoamento de Deus na vida do crente, por si só não tem a capacidade de te levar até Deus. O sofrimento sem a revelação de Deus não tem a capacidade de te encaminhar até Deus. Então, romarias, jejuns, flagelos e qualquer outra coisa que nós nos submetermos para poder buscar a Deus, para poder tentar ter um relacionamento mais profundo com Deus, se não for junto com a revelação de Deus, não adianta absolutamente nada. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus esteja comigo e me revele aquilo que os sofrimentos que nós passamos aqui na terra têm a nos ensinar e nos façam chegar mais próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas existe uma outra pergunta ainda interessante para responder em relação a esse texto, que já não tem mais a ver com quem blasfemava contra Deus, mas que armas eles utilizaram para blasfemar contra Deus. A primeira arma a gente já falou, que é a arma do comportamento. Mas a gente também tem a arma das palavras, que eu não dissertei. E muitas vezes, irmão, irmã, amigo, amiga, a gente tem utilizado as nossas palavras para blasfemar contra Deus. A gente tem pregado e as pessoas têm simplesmente dito não. A gente tem falado e as pessoas têm simplesmente rejeitado os nossos convites. A gente tem entregue a mensagem e as pessoas têm coragem de dizer simplesmente assim: vamos deixar para depois. Eu estou falando por experiência própria. Pregando para alguém na rua que estava com um copo de bebida na mão, olhou para o copo, olhou para mim e falou assim: vou deixar para depois. O objetivo da reflexão é que você se coloque no lugar das pessoas que estavam blasfemando contra Jesus, para você entender se o seu comportamento tem a ver com o comportamento delas.
Mas tem uma coisa que ainda é mais escandalosa quanto ferramenta para blasfemar contra Deus e contra Jesus, que é utilizar a própria palavra de Deus para fazer isso. Olha comigo no verso de número 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Diego, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Esse é um relato de Mateus, mas eu quero que você entenda que Jesus, quando ele ressuscitou, ele aparece para dois homens no caminho de Emaús, e ele começa a mostrar para eles que ele era aquele que ressuscitou, e ele começa a mostrar para eles através do quê? Da lei, dos salmos e dos profetas. Vamos comigo para Salmo de número 22? E aí você vai entender por que esse texto ele foi utilizado para blasfemar contra Deus. Obviamente, essa é uma passagem em que essa paráfrase ela está sendo usada como ferramenta de zombaria. Obviamente, essa é uma passagem que está sendo utilizada como paráfrase, como um adereço, um ornamento, uma moldura de veneno. Obviamente, essa é uma passagem que está sendo utilizada para atacar Jesus. Eles pegam a palavra de Deus e utilizam essa passagem para atacar o Mestre. Olha só o Salmo de número 22, para você entender. Porque o Salmo de número 22, a gente pode até ler alguns versos aqui para a gente entender que ele é um salmo completamente profético. Por exemplo, o versículo 1 já começa com uma frase que Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O versículo 7 diz: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e o quê? Meneiam a cabeça. A mesma expressão que foi utilizada no verso de número 39. Por exemplo, no verso de número 16, você enxerga na última frase: transpassaram-me as mãos e os pés. Ele está falando, Davi, ele está assumindo aqui um tipo de Cristo. Ele está assumindo aqui uma espécie de dupla personalidade, ao mesmo tempo que ele é ele mesmo. Ele está profetizando em favor de Jesus. No verso 18, por exemplo, a gente vê aqui: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Ora, de quem que ele está falando? Ele está falando dos soldados que repartiram a sorte por causa da túnica de Jesus. Agora, qual é o verso que a gente leu? O de número 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Utilizaram uma paráfrase de um salmo para zombar da pessoa de Jesus. Você faz isso? Eu faço isso? Claro que não. Eu respeito a palavra de Deus, mas, gente, para pensar quantas vezes a palavra é pregada e você rejeita. Isso é ou não é distorcer a palavra de Deus? Ou quantas vezes a palavra ela é pregada de maneira clara, transparente, cristalina, você rejeita e prefere aquela pregação de água com açúcar, aquela pregação que passa a mão na tua cabeça, aquela pregação que vai dizer que você vai arrumar dinheiro, que você vai arrumar casamento, que você vai entrar empregado, vai sair patrão, que você vai entrar na igreja como cauda, mas vai sair como cabeça, que você vai entrar como escravo, você vai sair como rei. Aí você vem na Igreja Batista Memorial de Itaúna, você vai ouvir de sangue, de cruz, de sofrimento, de entregar a tua vida para a obra missionária, de entregar, e não tem promessa nenhuma boa para mim não. Esse Deus aí que você está pregando não vai colocar dinheiro no meu bolso. Esse Deus aí que você está pregando não vai me ajudar a arrumar um emprego. Esse Deus aí que você está pregando não vai me ajudar a arrumar um relacionamento, um casamento, um marido, uma namorada, uma noiva, uma esposa. A questão é, se a gente está fazendo uso da palavra de Deus como uma ferramenta que vai ser uma ferramenta para o seu bel prazer, ou uma ferramenta espada que vai penetrar a tua alma, o teu espírito, o teu entendimento, o teu coração, e vai discernir os teus pensamentos e vai fazer você alcançar a salvação. Como que você quer utilizar a palavra de Deus? Eis a tua chance hoje de fazer alguma coisa diferente. Mas existe ainda
Uma pergunta interessante que a gente pode fazer, e de uma certa forma eu já falei dela, mas tem alguns detalhes e alguns pormenores que eu gostaria de dissertar, e eu queria que você prestasse atenção, porque dentro desses detalhes e dentro desses pormenores, eu vou mostrar para você que você não precisa de milagre acontecendo na tua frente para crer em Jesus, não. Aqui, a próxima pergunta seria: qual era o objetivo desses impropérios? Porque olha só, para pensar. Jesus, ele foi crucificado ao lado de dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Por que não estavam zombando dos ladrões? Por que não estavam direcionando palavras enfarpadas contra os ladrões? Por que não estavam lançando seus dardos envenenados contra os ladrões? Por que não estavam lançando as suas flechas inflamadas contra os ladrões? Por que aqueles ladrões não estavam de coração aberto, recebendo todos os xingamentos e toda a zombaria do povo, somente Jesus? E inclusive os próprios ladrões estavam fazendo zombarias contra Jesus. Abrindo parênteses, esse texto não contradiz os outros evangelhos que diz que um dos ladrões se arrependeu. Muito pelo contrário, aqui só me indica que no começo os dois zombavam e logo depois um deles resolveu trocar o caminho. Não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Eu estou zombando desse homem, mas ele está de boca fechada. Eu estou zombando desse homem, está todo mundo zombando desse homem e ele não está falando nada. Não, peraí. Será que esse povo está blasfemando dele, dizendo que ele é filho de Deus? Será que ele realmente é? E aí, quando eu olho para esse ladrão, que foi aos 45 do segundo tempo salvo, porque nunca tomou uma ceia, não foi batizado, não teve tempo de fazer uma boa obra, de que ainda tem chance para o Pablo, pastor. E ainda tem chance para você, para mim. Se aquele ladrão teve uma chance ainda no final da vida dele, a gente ainda tem uma chance. E aí, quando eu olho para o texto, eu pergunto qual é o objetivo. O verso 40 e o verso 42 me responde aquilo que eu já tinha dito. O grande objetivo é fazer ele descer da cruz, para que você e eu não tenhamos nenhuma esperança. Mas o que eu acho curioso é que eles utilizam as mesmas palavras do diabo. Gente, que eles estavam emprestando a boca para Satanás é fato, e a gente sabe disso. Satanás, o que ele faz? Pega um texto bíblico e distorce. O que eles fizeram? Pegaram textos bíblicos e atacaram a Jesus. Satanás, o que ele faz? Ele vai lá na pessoa de Jesus. O que ele fez lá no deserto, quando Jesus estava passando 40 dias e 40 noites de fome? O que ele fez? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, se lança sobre esse monte, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito. Se você é filho de Deus, a tentação. O que esses homens fizeram? Utilizaram as mesmas palavras de Satanás. Se você é filho de Deus, desce da cruz, verso 40. Se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Está colocando a deidade de Cristo em jogo. Está colocando a natureza divina de Cristo em dúvida. Está colocando a natureza divina de Cristo em dúvida. Por último, a gente precisa analisar o que esse pessoal estava afirmando, para poder a gente entender que a obra de salvífica de Jesus é uma obra completa e que Satanás fez de tudo para atacar todos os detalhes aos 45 do segundo tempo, quando Jesus estava pendurado no madeiro, para que você e eu jamais tivéssemos sequer uma oportunidade. Primeiro, ele atacou os ofícios de Jesus. Por quê? Porque o pessoal estava dizendo que Jesus ele não era profeta. E a gente sabe que um dos ofícios de Jesus
é ser profeta. Não só ser profeta. Jesus ele veio como profeta, sacerdote e rei. E como profeta, a intenção do profeta é nos libertar da ignorância do pecado. E a gente sabe, eu não vou lá na lei, nem nos profetas, nem vou fazer uma série de citações para provar que Jesus era profeta, e inclusive Jesus se autoproclamou profeta. Minha intenção não é cansar vocês, eu já quero caminhar no final para fazer um convite na salvação. Só que, se você não entender que Jesus era profeta, você não vai ter como entregar a vida a Ele para a salvação. Porque você não vai acreditar nas palavras que Jesus está falando, nas palavras que Ele proferiu, na interpretação que Ele fez das Escrituras e nas promessas que Ele fez que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Por que eu estou dizendo que as pessoas diziam que Ele não era profeta? Olha só no verso 40. Ó, tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica. Gente, para pensar. Jesus destruiu algum santuário? Não. Ele não destruiu o templo e nem sequer ameaçou destruir o templo. Muito pelo contrário, ele disse o seguinte: destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Só que ele estava utilizando uma linguagem metafórica para falar do próprio corpo. E de fato, quando ele foi destruído, quando a morte o venceu, entre aspas, ele ressuscitou logo após o 3º dia. Pedro, ele toma a mesma linguagem emprestada na sua carta de 2 Pedro, dizer: olha, eu vou morrer, então eu estou prestes a deixar esse tabernáculo, que é o mesmo significado de templo. Então Jesus, ele diz sobre o templo essa profecia para dizer que ele ressuscitaria e que ele estava profetizando palavras do que iria acontecer. Realmente o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, mas Cristo nem estava lá. Realmente foi uma profecia que aconteceu. E realmente Jesus ele estava falando do seu corpo. Agora, Jesus, quando aos 12 anos de idade se perdeu, foi achado aonde? No templo. Jesus, quando tinha uma série de mercadores vendendo animais lá para sacrifício dentro do templo, Jesus desceu a chicote. O que ele fez? Purificou o templo. Jesus ensinava no templo. O que Jesus tinha contra o templo? Agora eles pegam uma profecia de Jesus, distorcem, levam Jesus a julgamento. Jesus é condenado, um dos motivos é esse, porque a ideia deles é fazer de Jesus um homem violento, um homem perigoso para a sociedade, e dentro desse julgamento Jesus ele vai ser levado à crucificação. E aí esse templo que foi construído por Herodes o Grande, levou 46 anos para ser construído. Estou dizendo que foi ameaçado, mas Jesus estava falando do próprio corpo. Então eles queriam dizer que Jesus não era profeta. Outra coisa que eles queriam dizer, que Jesus não era filho de Deus. Verso 40 diz: se és o filho de Deus, desce da cruz. Outra coisa que eles queriam dizer, que Jesus não era sacerdote. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Outra coisa que eles queriam dizer, que Jesus não era rei. No verso de número 42 diz: é rei de Israel, com a mesma intenção de dizer, se fosse rei de Israel, Então eles colocam em jogo todas as características de Cristo para poder fazer você e eu duvidarmos da salvação e fazer Cristo querer provar: olha só, já que vocês não acreditam em mim, eu vou descer nessa cruz e vou provar que eu sou Deus. E aí acabava a história, porque ele não ia ser sacrificado, não ia segurar a ira de Deus sobre ele, não ia ressuscitar ao 3º dia, e a gente estava sem a promessa de uma nova esperança. Mas o que eu queria falar para você, baseado em tudo aquilo que a gente meditou nesse texto, é o seguinte: primeiro, Jesus precisa ser profeta para nos salvar da ignorância do pecado. Jesus precisa ser sacerdote para nos salvar da culpa do pecado. Jesus precisa ser rei para nos salvar do domínio do pecado. E Jesus precisa ser filho de Deus para poder entender a dor do Pai como Deus e não só como homem. E aí, diante de tudo que a gente meditou,
eu finalizo com a fala de C.S. Lewis, que disse o seguinte: você só tem 3 opções em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, você pode dizer que ele era um louco, um lunático, completamente perdido na sua consciência. Por quê? Porque ele dizia que ele era filho de Deus e ele não era. Ele se fez sacerdote, se entregou numa cruz, mas ele não era sacerdote. Ele se dizia profeta, mas na verdade ele não era profeta coisa nenhuma. Ele se dizia rei de Israel, mas nunca foi rei de Israel. É por isso que colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele e zombaram dele. Sim, realmente, você pode ter esse posicionamento e eu não vou poder fazer nada. O que eu posso fazer por você é apresentar o meu posicionamento, esperar que o Espírito Santo trabalhe na tua vida e que você aceite o convite. Mas você pode sim sair por essa porta e dizer: Jesus era um louco, ele era um lunático, ele perdeu o tempo dele e ainda levou um monte de gente junto com ele. Mas você pode dizer também uma segunda coisa, que Jesus era mentiroso. E como mentiroso, ele foi o maior mentiroso de todos os tempos. Porque ele dizia que ele era filho de Deus, ele dizia que ele era sacerdote, ele dizia que ele era profeta, ele dizia que ele era rei, mas ele não era coisa nenhuma. Então, realmente, para ter convencido tanta gente e a mensagem que ele pregou ter durado mais de 2000 anos, realmente ele era um grande mentiroso. Tão mentiroso, mas tão mentiroso que eu chego a pensar e acreditar que ele acreditou na mentira dele. E os 12 apóstolos, dos 12, 11 morreram decapitados, crucificados. Bartolomeu foi esfolado, arrancaram sua pele. O outro, João, foi lançado numa poça de óleo quente, não morreu, mandaram ele para a ilha de Patmos. Todos eles morreram martirizados, só João morreu de velho. Então realmente Jesus era tão mentiroso, mas tão mentiroso, que ele conseguiu convencer uma série de pessoas ao longo da história. Mas por último, e esse é o meu posicionamento, é o posicionamento do pastor dessa igreja, e é o posicionamento dessa igreja em nome de Jesus, é dizer que Jesus era o Filho de Deus. Então você não tem outra opção. Ou Jesus era um louco, um lunático, ou Jesus era um mentiroso, ou ele era realmente o Filho de Deus, para fazer o que ele fez, para se entregar da maneira como ele se entregou, para aguentar o que ele aguentou, para suportar a ira de Deus sobre ele, para suportar uma coroa de espinho, para suportar o sangue derramado, para suportar uma lança entrando na sua costela, para suportar os cravos transpassando os seus pés, as suas mãos, para suportar toda aquela zombaria dos sacerdotes, dos passantes, das autoridades locais. Realmente esse homem era o Filho de Deus, conforme disse o centurião que viu no momento em que ele entregou os filhos. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Qual é a sua posição nessa noite? Se você acha que Jesus era um louco, um lunático ou um mentiroso, eu não preciso que você faça nada, continue no seu lugar. Mas se você acha, e em nome de Jesus, eu acho e acredito que a mensagem foi clara, que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, você precisa admitir que você é um pecador e que você precisa desse sacrifício para se chegar até Deus. Você precisa desse sangue derramado para alcançar a pessoa de Deus, porque Adão rompeu esse relacionamento lá no Éden. E nós não temos esperança fora de Cristo. Cristo não fazia uma obra dessa se não fosse para te salvar, para me salvar, se não fosse verdadeira. Por isso eu quero te pedir, levanta uma das suas mãos, se você acredita que Jesus é o Filho de Deus e você quer tomar uma decisão ao lado dele. A igreja está orando, ninguém está olhando para você. Diego, eu quero admitir que Jesus era o Filho de Deus. Eu não quero sair por aquela porta acreditando que Jesus era um louco. Não quero sair por aquela porta acreditando que Jesus era um lunático. Não quero sair por aquela porta acreditando que Jesus era um mentiroso. Mas eu quero acreditar que Ele era o meu sacerdote, que Ele se ofereceu no meu lugar, que Ele era o rei de Israel, e eu quero ser Israel de Deus, e que Ele era
que ele era o profeta de Deus e todas as promessas proferidas por sua boca são verdadeiras. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Deus abençoe sua decisão, que Deus te dê mais oportunidades de entender essa mensagem. Porque eu falo, Jesus não era louco nem mentiroso. Eu não vou perder meu tempo aqui pregando a mensagem de um louco e de um mentiroso. Mas ele era filho de Deus, isso eu tenho certeza. Aliás, ele é o filho de Deus. E ele tem poder para te salvar, assim como ele me salvou. Pastor, eu quero te convidar para fazer oração, encerrar o culto dessa noite.